Nós temos ladrilho hidráulico na nossa loja, que é uma farmácia de manipulação daqui de Juiz de Fora. Então, quando eu conheci, eu pensei que era um piso normal, tive a impressão de que era mais difícil de limpar, mas ele me agrada, eu acho bonito, só que eu não tenho nenhuma relação afetiva com ele ainda, eu só acho ele bonito. O ladrilho hidráulico é esse tipo de piso aqui que foi importado de Portugal, da Bélgica e da França para aqui para o Brasil até fins do século XIX, quando as primeiras fábricas foram montadas por imigrantes italianos aqui no país. Os gostos estéticos que foram desenvolvidos durante o período do ecletismo em Juiz de Fora foi moldado pela influência de uma dessas fábricas de ladrilhos hidráulicos. A Companhia Industrial e Construtora Pantaleone Arcuri construiu a maioria dos prédios em estilo eclético na cidade, e ainda podemos observar ao andar pelo centro. Para contribuir com a preservação de parte da memória e identidade da cidade de Juiz de Fora, promovemos um projeto piloto em forma de workshop, onde contamos com a participação de voluntários que são pessoas comuns e que não são da área de patrimônio, mas que têm algum tipo de relação com os ladrilhos hidráulicos. O documentário é um registro do processo de educação patrimonial que destaca a importância da preservação dos ladrilhos hidráulicos em edificações comerciais e residenciais. No processo, fizemos uma entrevista prévia com esses voluntários e visitamos uma fábrica de produção de ladrilhos hidráulicos em Barbacena. Em seguida, foi apresentada uma aula sobre patrimônio cultural e, para finalizar, entrevistamos novamente os voluntários para aferir se houve alguma mudança de pensamento em relação ao tema. Eu sou turismóloga de formação, mas atualmente sou comerciante. Sou autônomo. Auxiliar de serviços gerais. Beleza. Professora aposentada. Sou servidora pública aposentada. Estudante. Aposentada. Encadernadora de livros. O ladrilho, ele está presente desde o dia da inauguração da loja, que é de 1926, né? Então, assim, ele é uma referência muito bacana para as pessoas que visitam a loja, porque sempre vê que aquela coisa, é aquela casa antiga, né? A família tem muitos ciúmes de qualquer alteração que tem que se fazer dentro da loja, que a gente quer sempre preservar o que está ali desde o início, que isso que eu acho que é o charme da loja, né? Não, nunca pensamos em tirar, não. Quando minha mãe comprou, né, a casa, ela reformou e já quis manter, na época, os ladrilhos, essa parte mais antiga da casa. Então, a gente não pensa em retirar, não. É ótimo. A casa foi tombada a pedido da minha mãe, inclusive, né, porque ela sempre viu essa importância da preservação desse patrimônio, né, para a cidade. Cada participante lida com os ladrilhos de forma diferente, e dentre eles também tem os participantes que já não têm mais ladrilho hidráulico. Normalmente a gente usa água sanitária, detergente, sabão em pó a gente usa também. A gente já até cogitou utilizar cloro em pó para limpar ele, só que não deu muito certo, não. O sítio foi do avô da minha esposa, e quando nós assumimos esse sítio, ele já estava bem deteriorado, porque na zona rural tem muita sujeira, queimada, e isso estragava muito ele. Então nós tentamos limpar ele bastante, muitas vezes, passando vários produtos, mas nós não conseguimos limpar. Aí, nossa, eu usei de tudo. Nós passamos cloro, lavamos com palha de aço, fizemos de tudo. Cloro, tudo quanto era produto que me falavam, veja, tudo isso. Usamos um removedor de cera, depois passei a usar cera, depois usei um produto lá que criou uma crosta em cima dele. Com o tempo ele começou a arrepiar,
Aí nós tivemos que lavar com bombril um por um a varanda toda. Foi muita luta, até que eu resolvi deixar ele tirar para parar a acumulação. Quando eu conheci a área da conservação e restauração, eu entendi que os ladrilhos hidráulicos que os meus pais removeram lá do sítio não precisavam ser trocados, e sim restaurados. Só que os meus pais não sabiam que existia um jeito de resolver esse problema naquela época. E por essa razão, decidimos mostrar para as pessoas que existe um jeito simples de cuidar do ladrilho hidráulico de forma que eles sejam conservados e não sejam trocados no futuro por alguém achar que não tem mais jeito. Levamos os participantes para conhecerem o processo artesanal de fabricação dos ladrilhos hidráulicos na fábrica Ladrilhos Barbacena, onde se produz até hoje de forma semelhante a 100 anos atrás, quando Pantaleone fabricava seus ladrilhos hidráulicos na cidade de Juiz de Fora. Aqui estão os moldes. Então assim, são a infinidade de moldes que tem. E aqui não está nem a terça metade de moldes que é usado para fazer ladrilho hidráulico. Depois da visita na fábrica em Barbacena, tivemos a nossa aula de educação patrimonial com foco na importância da preservação dos ladrilhos hidráulicos. Durante a aula, destacamos aspectos históricos das artes decorativas e apresentamos o desenvolvimento das técnicas que deram origem ao revestimento e como ele se difundiu pelo mundo, especialmente em Juiz de Fora, bem como a sua identidade e memória. Depois da aula, entrevistamos novamente os voluntários para ver se houve alguma mudança de pensamento com relação aos ladrilhos. Mudou, com certeza, porque eu não imaginava que a forma com que eles eram feitos, né? Eu não imaginava que eles eram feitos um a um. Então, assim, sempre que... Agora, para começar, eu sempre reparo mais, né? Que eu não reparava antes. E aí sempre que eu vejo eu fico imaginando a matriz, né, que agora eu conheço, sei como que são feitos, então eu vejo a matriz, imagino como é que são colocadas as corzinhas, né, então mudou. Agora mudou, agora eu já passo procurando onde tem, e antes não, mas agora chama minha atenção. Até quando a gente foi lá, em Barbacena, para mim era normal, mas depois que eu fui lá eu passei a enxergar diferente. Até mesmo o jeito que é feito. Eu mudei o jeito de limpar, porque antes eu limpava, né, com produtos, água sanitária e azulzinha, aquela coisa. E agora não, agora eu limpo de outro jeito, do jeito que foi ensinado lá. Cara, mudou sim. E eu tenho ladrilho em casa, né? E ter conhecido sobre o processo de produção, sobre os materiais que são utilizados, como que ele é feito de forma bem artesanal mesmo, me deu um conhecimento melhor, até mesmo sobre a conservação deles, que lá eu aprendi que não deve se usar algumas substâncias que eu infelizmente já usei, como por exemplo a água sanitária, né? Ela tem uma reação de cocimento que prejudica, né? E essa visita, por ter tido esse conhecimento, né, acesso ali à fonte, ver os ladrilhos novinhos ali saindo, e conversado com o cara lá, a gente tem uma base agora, né, para começar o processo de restauro aqui dos ladrilhos que eu tenho aqui em casa. Sem dúvida, mudou porque nós tivemos a oportunidade de ver o trabalho, a construção desse produto
E a gente percebeu que é um trabalho artesanal, mas é um trabalho até bem elaborado. Então não é coisa simples. Então tem uma ciência atrás disso. E agora, quando a gente vê isso no chão, a gente percebe que isso não é apenas um montoado de matéria, mas tem uma técnica bem apurada para que isso seja feito. Então, achei muito interessante. Olha, foi muito interessante a aula, tudo que eu vi, a visita lá onde eles fazem o ladrilho, enriqueceu muito o meu conhecimento que eu tinha sobre isso. E eu comecei a prestar mais atenção, que na cidade tem muito ladrilho hidráulico. E todo mundo reclama a mesma coisa, que não gosta, que está pensando em tirar, tá feio, tá sujo, tá isso. Então, assim, eu vi a importância dele para a cidade. Mudou sim, Poliana. Esteticamente, o ladrilho hidráulico ele já é muito bonito, né? Tanto no piso, quanto na parede, ou até na forma de um quadro mesmo, né? Para você enfeitar. É muito colorido, né? Ele alegra um pouco o ambiente, né? Alegra bem. E eu nunca podia imaginar o quão trabalhoso isso é praticamente o trabalho de um artesão, né? E eu fiquei imaginando, às vezes, o piso lá da nossa farmácia, que já tem quase 100 anos, é uma coisa de extrema qualidade, né? Super durável. E eu fico olhando para o piso, eu imagino assim, poxa, isso aqui foi feito um a um, né? Então, é um trabalho que podia ser muito mais valorizado, isso faz parte muito da nossa cultura aqui, da nossa cidade, e que muitas vezes é esquecida. Na verdade, a relação muda da mesma forma que muda quando você conhece qualquer obra de arte, né? Como quando você conhece qualquer obra de um artesão que te mostra como aquilo tem cuidado, como aquilo tem apuro, como aquilo tem uma técnica especial e que, em virtude disso, depois que tudo está pronto, você tem que cuidar e tem que preservar, né? Após o workshop, constatamos que houve uma mudança considerável de opinião em relação ao tema proposto. Dentre essas mudanças, podemos observar que o conhecimento a respeito do processo de produção e do valor histórico do objeto de estudo foi um fator determinante para que os participantes desenvolvessem um maior senso de pertencimento e, consequentemente, olharem com mais atenção e cuidado em relação à preservação do ladrilho hidráulico.